Fala, minha galera do YouTube, professor Marcos Paiva aqui de novo, queridos. E aí, tudo bem? Vamos para essa aula maravilhosa, essa aula caliente, essa aula quente? O que vocês acham? Vamos falar de conceitos iniciais hoje. Temperatura é uma coisa tão antiga que Galileu já tinha inventado um aparelho que media a temperatura. Batata vai botar aqui para vocês, ó. Vamos pro quadro que eu vou te explicar melhor? Então, gente, vou te explicar os conceitos básicos de termologia. É super de boa, ó. Sopa no mel. Eu nunca entendi porque botam sopa no mel. Deve ser uma coisa horrível de se comer. Os primeiros conceitos iniciais, basicamente, são três. O primeiro que a gente vai falar é o conceito mais conhecido. Temperatura. O que seria temperatura? Se você for ler os livros de física, os livros didáticos, até os livros de nível superior, você vai entender que em temperatura tem várias vertentes, mas todos convergem para uma única explicação. O que é temperatura? Temperatura é o grau de agitação médio. Sim, é um dado estatístico. É o grau de agitação médio das moléculas que constituem um corpo. Se as moléculas estão muito agitadas, se esse grau de agitação está elevado, a temperatura está alta. Já se esse grau está baixo, aí a temperatura também está baixa. Então, quanto mais agitado acontece, isso aqui dá. Então, às vezes você está no lugar onde a temperatura está baixa, ou seja, baixa agitação. Ou você também pode estar no lugar onde a temperatura está elevada. Percebeu que eu não falei frio e nem calor? Porque isso é diferente de temperatura. Agora eu vou te dar uma dica maravilhosa para você explicar para qualquer pessoa que você está estudando física. Olha como é que a dica é. Pô, eu acho que o grau de agitação das minhas moléculas está muito elevado. Vou tirar a camisa. Então, uma excelente dica, perceba, obviamente que no dia a dia você não vai falar, nossa, o grau de agitação das moléculas está elevado, o grau de agitação das moléculas está baixo. Você pode falar que está frio ou calor, mas para física, jamais. Calor não é temperatura alta, ok? O segundo conceito inicial que a gente vai estudar é esse aqui, ó, energia térmica. O que seria energia térmica? Bem, energia térmica é nada mais nada menos do que essa energia associada ao grau de agitação das moléculas. Vamos supor, de novo, quando você pratica algum esporte, seja futebol, vôlei, qualquer um, uma corrida, você sente que suas moléculas estão agitadas. Você sente aquela coisa esquentar dentro de você. Inclusive, a gente diz que está com sangue quente, não é isso? Então, essa parte é porque suas moléculas estavam em movimento. E suas moléculas, por estar em movimento, tinham muita energia térmica. Inclusive, a gente costuma dizer que é energia cinética média das moléculas. Tudo bem? Já quando você está mais paradinho, quando você está com aquele soninho à noite, mais quietinho, você sente a temperatura mais baixa. Então, a energia associada ao grau de agitação, a gente chama de energia térmica, ok? Nosso terceiro e último conceito talvez seja o mais diferente que você já tenha visto. Calor. O que seria calor para a física? Eu não sei. Vamos fazer uma coisinha interessante. Vem cá. Olha aqui, um pão e um café. Peraí que eu tenho que desenhar um café quentinho. Gordo só pensa em comida, né, gente? Boca foi feita para comer. Digamos que o pão esteja aí na temperatura ambiente. 25 graus, tá bom, né? O café, vamos botar um pouquinho quente, 40 graus. E você bota isso aí. Meu amor, esse amor dá 40 graus de febre. Perceberam que tem uma diferença de temperatura entre os dois? Perceberam? Então, só existe calor se tiver diferença de temperatura entre duas substâncias. Primeira coisa, você tem que anotar. Professor youtuber, gravando com os carros passando na rua. Então nós temos aqui uma diferença de temperatura. Duas substâncias, para ter calor, tem que ter diferença de temperatura. Anote isso aí, que é muito importante, beleza? Então, se você tem uma substância com 25, outra com 40, isso quer dizer o seguinte, você vai ter alguém querendo ceder energia térmica para o outro, porque a tendência desses dois objetos, essas duas substâncias aqui, é manter-se no equilíbrio térmico. Essa palavra é importante, ó. Equilíbrio térmico. Então vamos para lá que a gente vai falar sobre isso. Quem você acha dos dois aqui que tem mais energia térmica? Eu acho que é o café, porque o café tem maior temperatura, maior grau de agitação das moléculas. Maior grau de agitação das moléculas, maior energia térmica associada às moléculas. Viu? Então no sistema, vamos dizer que é um sistema isolado aqui, o calor vai fluir do ponto de maior temperatura para o ponto de menor temperatura. Então, calor na física
vai ser a energia térmica em trânsito. Calor para a física vai ser a energia térmica em trânsito que flui do ponto de maior temperatura para o ponto de menor temperatura. Perceberam que calor não tem nada a ver com temperatura alta? Sim, vou te dar outro exemplo. Uau! Tchum! Tchua! Ninja Marcos da edição. Eu sou ninja da edição aqui. Gente, o que é que nós temos aqui? Nós temos gelo, uma tentativa frustrada de desenhar um gelo e uma tentativa mais frustrada ainda de desenhar um picolé. Eu vou até escrever porque tá difícil de picolé. Acento agudo não é porque ela é oxítona. Português também. Não. Gente, gelo não tem temperatura alta, muito menos um picolé, não é isso? Então vamos supor aqui que o gelo está a uma temperatura de 0 grau, ó. Já o picolé está aqui a menos 10. Ambos estão com temperaturas diferentes, porém baixas. Vai ter calor? Sim, porque para ter calor basta que tenha diferença de temperatura. E o calor flui do ponto de maior temperatura para o menor. Eu acho que você sabe, e eu também, que o gelo nesse caso tem uma temperatura maior do que o picolé. Então o calor flui assim. Beleza? Agora vamos para aquele momento cultural. Momento cultural. Sabe aquele filme onde tem um vampiro e um lobisomem adolescente? Não quero dizer o nome. Em determinado momento, o cara diz que anda sem camisa porque ele sente calor, a temperatura dele é muito alta. Só que isso vai contra as leis da física. Por quê? Quando você tem temperatura elevada, o calor flui do seu corpo. Ele sai do seu corpo para o meio. Então, você sente a sensação de refrigério. Quando você está com febre, sua temperatura eleva, você fica com frio, não com calor. É ou não é? Fica a dica. E aí, vamos fazer um exercício? Considere as afirmações a seguir. Quando dois corpos estão em equilíbrio térmico, ambos possuem a mesma quantidade de calor. Quando dois corpos estão em equilíbrio térmico, ambos possuem a mesma temperatura. Calor é a transferência de temperatura de um corpo para outro. Calor é uma forma de energia em trânsito. Das afirmações acima, pode-se dizer que... Para responder essa questão, vou pedir, Batata, que colocasse as alternativas que eu estiver falando aqui, mais ou menos, para você ler comigo, tá bom? Então leia comigo a afirmativa número 1. Aqui agora! Já! Essa primeira afirmativa está falsa. Fake news! Eles não têm a mesma quantidade de calor, queridos. Eles têm a mesma temperatura. Equilíbrio térmico quer dizer mesma temperatura. Beleza? Então é fake. A 2. Quando dois corpos estão em equilíbrio térmico, ambos possuem a mesma temperatura. O profeta Marcos já tinha falado anteriormente, né? Essa é verdadeiro. Exatamente. Equilíbrio térmico é a mesma temperatura. Terceira. Calor é transferência de temperatura de um corpo para o outro. Falso. Muito falso. Calor, querido, é transferência de energia térmica, jamais de temperatura. Temperatura é uma característica macro do corpo. Você não transfere temperatura para ninguém. Você transfere energia térmica. Fake news! Agora vem a quarta, né? A quarta é verdadeira. Calor é energia térmica que flui de um ponto de menor temperatura. Põe aqui, Batata, menor temperatura, para um ponto de maior temperatura. Como você percebeu, as estão verdadeiras são primeira e quarta. Não, segunda e quarta. Letra é D mesmo? Letra D. E aí, gente, gostaram dessa aula calorosa? Não esqueça de curtir e compartilhar meu vídeo, querido. Se inscreva no canal para não perder nenhuma maluquice que acontece aqui, tá bom? Martele esse sininho para que você receba tudo. Um grande abraço e não esqueça, foca na física!